Se eu pedisse para você fazer alguma coisa que você nunca fez antes, você teria a confiança para aceitar esse desafio? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Opa, o André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme o Seu Cérebro. E nesse vídeo a gente vai falar exatamente disso, da importância dessa tal autoconfiança. E eu queria abrir a nossa conversa com a citação do guru indiano chamado Osho. E ele fala, o pássaro, ele não se preocupa com o galho, porque ele confia nas suas próprias asas. E o que significa isso? Ele pode escolher o galho que for, mesmo que o galho rompa, ele não tem essa preocupação, porque ele está confiando naquele momento, não no galho, mas na sua própria asa. E a importância disso é tremenda e eu gosto muito dessa citação, eu sempre lembro dessa citação, eu gostaria que você guardasse ela com você também. A gente às vezes acaba não fazendo coisas porque a gente não confia, a gente acha que a gente não vai entregar, que a gente não é capaz naquele momento. Só que pare e reflita, se você quer crescer, se você quer ir para um nível acima do que você está, por que você não está lá ainda? Porque você talvez não saiba tudo, porque senão você já estaria naquele nível. E nos momentos em que a gente diz, não, eu não aceito, eu não consigo fazer, eu não estou pronto, significa que você está rejeitando ir para um nível acima. E o que é essa tal autoconfiança? Eu gosto de definir a autoconfiança como um forte senso de convicção em si mesmo. E as pessoas às vezes confundem autoconfiança com arrogância. E a diferença é gritante. A arrogância, quando você chega no lugar, você tem que anunciá-la. Você chega tratando mal as pessoas, você chega se impondo, você quer mostrar que você é melhor. Isso é muito diferente da autoconfiança. A autoconfiança, você tem um senso de convicção em si mesmo. Você chega tranquilo, independente do que está acontecendo no ambiente, você sabe que você consegue contornar a situação de acordo com as suas competências, de acordo com as suas habilidades, de acordo com uma confiança em si mesmo. Isso é muito diferente, porque você não tem que anunciar isso, as pessoas percebem. E é o primeiro passo para as outras pessoas confiarem em você. A gente percebe isso. Se a própria pessoa não confia nem em si mesma, por que a gente vai confiar em alguém assim? E é exatamente isso que você precisa passar, esse senso de confiança em si mesmo. Porque se a gente não tiver isso, em primeiro lugar, as pessoas não vão nem confiar na gente mesmo, como eu acabei de comentar. E o segundo ponto é que se a gente não confia na gente, a gente não consegue para o nível seguinte, porque a gente fala, talvez eu não consiga, talvez eu não seja a hora para mim, eu acho que eu não vou conseguir. E você simplesmente nem tenta. E no momento em que você sequer tenta ir para o próximo nível, o que você está fazendo é se cortando pela própria raiz, porque nem tentar você se permitiu. E isso é muito limitante. Às vezes você recebe uma promoção, às vezes você recebe uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, seja no âmbito profissional, como eu comentei, ou qualquer âmbito da nossa vida. E às vezes a gente se para e pensa, talvez eu não seja capaz disso, isso eu ainda não conheço, esse contato eu ainda não tenho, isso eu já não estou pronto para fazer agora, eu preciso esperar um pouquinho mais, não é a hora perfeita. Isso é a coisa mais limitante que a gente pode ter para qualquer iniciativa que a gente queira fazer na nossa vida, porque quando a gente começa a se limitar antes de tentar, a gente, em primeiro lugar, a gente não vai tentar. E o segundo ponto é que a gente nunca está pronto para ir para o próximo nível, porque senão a gente já estaria lá. Essa confiança, esse senso de convicção, ele é tremendamente importante. Vários momentos na minha carreira profissional eu tive essa dúvida, será que eu estou pronto para isso? E a melhor coisa que eu fiz foi abraçar. Eu abracei várias dificuldades, vários desafios que eu com certeza não estava pronto naquele momento. Só que com a confiança de que eu iria atrás, de que eu conversaria com as pessoas que eu precisaria, de que eu olharia na internet se fosse preciso, que eu faria os cursos se fossem necessários, eu realmente comecei a crescer profissionalmente muito rápido. Um dos momentos de maior dúvida que eu tive foi quando eu estava numa empresa multinacional extremamente consolidada, crescendo muito rápido na minha carreira e muito confiante. Eu já estava confortável com aquele ambiente, eu já sabia fazer. Por mais que eu estivesse crescendo, galgando nível a nível, eu sentia que aquele ambiente eu dominava. E isso para mim, no meu perfil, já é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu quero conhecer novos ambientes, eu quero crescer mais rápido, eu quero de fato diversidade, aprender coisas novas. Isso é uma coisa que para mim é muito importante, talvez seja para você também. Tem gente que tem isso como um fator importante, tem gente que nem tanto sente a segurança como um ponto importante, mas para mim realmente conhecer coisas novas era muito importante. E veio uma vez uma proposta de uma pessoa muito importante de um banco de investimentos, falou, olha, eu estou precisando de você para basicamente criar essa multinacional que você já trabalhou numa outra empresa, criar uma mini empresa dentro de uma outra empresa.
Eu falei, nossa, mas eu sempre trabalhei em lugares que eu fazia parte da empresa. E eu não era a empresa, eu não criei uma empresa. E a primeira coisa que eu falei foi, puxa, que bacana, show de bola, vamos lá, o que eu preciso? Quem que eu preciso conversar? Com quem que eu preciso de fato aprofundar um pouco mais essas áreas que eu não conheço? Mas a primeira coisa que eu falei foi fantástico. Por quê? Porque eu tinha aquele senso de convicção, aquela convicção interna de que era possível. Bastava eu ir atrás, bastava a minha vontade de ir atrás e eu iria aprender se fosse necessário. Porque mesmo aquelas pessoas que estão às vezes um nível acima da gente, não é sempre que elas souberam o que elas realmente sabem hoje. Elas tiveram que passar por momentos de aprendizado, elas tiveram as mesmas dificuldades que a gente e elas passaram por cima disso. O que fez elas crescerem e estarem hoje um nível acima do que eu estou, você está, foi exatamente essa vontade de aprender, de se autodesafiar. Isso é o que faz a gente crescer, isso é o que levou essas pessoas lá para cima, isso é o que me levou para cima, isso é o que vai te levar para cima. Mas para você fazer isso, a coisa inicial que permite todo esse ciclo se desencadear é a autoconfiança. Você precisa aceitar, abraçar, por mais que num primeiro momento você se sinta desconfortável com aquilo, você fala, não sei se eu estou pronto para isso. Essa é a hora que a autoconfiança entra. Tem uma palestra do TED Talk que eu gosto muito, que é da Amy Cuddy, é uma americana e ela teve diversas dificuldades ao longo da vida dela e ela conta nessa palestra muito no detalhe do que ela passou. Mas o grande ponto, a grande lição da vida dela, por mais que ela tivesse uma dificuldade de oratória e ela não sabia se expressar muito bem, por vários problemas físicos, não era um ponto emocional de vergonha, não era nada disso, era uma dificuldade física, daquelas que você fala talvez não seja nem possível passar por cima. E o que ela fez? A coisa que ela desenvolveu até como uma teoria dela, em inglês chama fake until you make it, ou seja, finja até você fazer de fato. O que ela fez? Ela ia para palestras, ela ia para apresentações e ela fingia que ela era a melhor apresentadora de todos. E ela falava, não estou nem com vergonha, não estou ligando, estou falando muito bem. E ela foi cada vez mais se desenvolvendo. Ela tinha esse senso, essa convicção interna de que era possível. E dia após dia, ela realmente foi se tornando, de acordo com a teoria dela, fake until you make it. Ou seja, finja até você fazer de fato. E hoje, depois de um certo tempo fazendo, aplicando essa teoria, ela chegou no nível 2 da teoria, que é fake until you become it, ou seja, finja até você realmente se tornar. Então, se você quiser se tornar uma pessoa que fala bem e tem uma boa oratória, fale fingindo que você está sendo perfeito. Finge, as pessoas vão começar a perceber você como uma pessoa que fala bem e você vai começar a receber essa sensação de volta e vai ficar mais confiante e naturalmente você vai falar melhor ainda e as pessoas vão sentir isso melhor ainda e você fala melhor e é um ciclo extremamente positivo, virtuoso e é isso que acontece quando a gente tem um primeiro ponto e tudo que começou neste exato primeiro ponto que é a autoconfiança. Quando você não tem essa autoconfiança, você não se permite entrar nesses ciclos virtuosos que são extremamente importantes para a gente crescer em qualquer âmbito da nossa vida. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Quando você tiver alguma dúvida, quando você falar, eu não estou pronto, ache um jeito de mudar internamente essa sensação negativa que isso dá. Isso é o que faz a gente crescer. Você está ali na beira do crescimento, você vai falar não para isso, você tem que mudar isso, essa chavinha dentro do seu cérebro. E no momento que você muda isso e você sentir aquela dúvida, será que eu estou pronto? Você vai falar, ótimo, eu vou crescer agora. E isso naturalmente vai te dar muito mais autoconfiança, que é o que vai levar você, eu e qualquer outra pessoa para o crescimento. Então, fortaleça isso, mude essa chavinha imediatamente. Quando você ficar na dúvida, abrace a dúvida, abrace a dificuldade, abrace com autoconfiança. E eu sugiro que você indique isso para as pessoas que você acha que pode também se aproveitar desse conteúdo e que você queira dar essa mensagem positiva para elas de crescimento, ou seja, você está indicando algo que vai permitir que elas também se desenvolvam. E se você gostou desse vídeo, em algum lugar dele existe um botão assine, venha fazer parte do canal do YouTube do Brain Power, você automaticamente vai ser o primeiro a receber os próximos vídeos. E não deixe de deixar aqui embaixo o seu comentário, os estralos que deram para você, os cliques, as novas percepções e o que você achou desse vídeo. Então é isso, eu deixo um grande abraço e a gente se vê agora no próximo vídeo. Até lá!